Já faz décadas que o minimalismo existe na cultura, seja como uma estética ou como um estilo de vida que repensa a nossa relação com os bens materiais. Basicamente, o minimalismo é a ideia de usar somente aquilo que é essencial, deixando de lado tudo que é excesso. É um raciocínio que, inclusive, passou a ser usado em diferentes artes, como na música e nas artes plásticas. Mas esses dias eu me peguei pensando, e quanto aos filmes? Como esses princípios podem ser aplicados a essa arte? Como é o minimalismo no cinema? Bom, para começo de conversa, eu não diria de forma alguma que o minimalismo é um movimento cinematográfico, porque não, isso nunca existiu. No cinema, o minimalismo é mais um estilo, é um jeito de se expressar que pode acontecer de diferentes formas. É como aponta o ótimo vídeo do canal Film Thought sobre esse tema. Como a linguagem cinematográfica é multifacetada, você pode encontrar o minimalismo em diferentes campos. Às vezes ele está na direção de arte da obra, que dá preferência a algo mais simplista em termos de cores e de cenografia. Outras vezes, o minimalismo pode estar naquela atuação que deixa as emoções exacerbadas de lado em prol de uma performance mais contida, mais baseada em pequenos detalhes de olhar, de gestos. Tem também ocasiões em que o minimalismo está no uso do som, com filmes que usam poucos diálogos e um design de som que não chama tanta atenção para si mesmo. O minimalismo também pode estar na composição dos quadros de um filme, criando imagens com poucos elementos visuais para que a gente se foque naquilo que é importante para a cena. E não tem como esquecer também do minimalismo na própria trama do filme. Afinal, muitas obras reduzem as suas histórias para algo mais contido, para ter somente o essencial para aquele drama. Dá para dedicar o filme inteiro à interação entre somente dois personagens, dá para falar de um personagem só, dá para concentrar toda a história em somente uma locação. I've turned the dining room into a library. Mas a questão é a seguinte, só porque um filme contém um ou outro elemento minimalista, não significa que ele seja um filme minimalista de uma forma geral. Agora mesmo eu mostrei que 2001 do Kubrick faz um uso minimalista do som, não é? Mas eu não consideraria 2001 como um filme minimalista, porque nos demais aspectos ele não tenta ser isso. Até porque a direção de arte é bem chamativa e a trama é épica. A obra fala sobre a expansão das fronteiras da humanidade em relação ao tempo e ao espaço, chegando a planos metafísicos deslumbrantes. É um escopo monumental que diverge de uma ideia minimalista. Então, para que um filme me pareça ser minimalista de uma forma mais ampla, ele precisa ter mais de um elemento que reflita esse ideal. É preciso que a proposta geral do filme siga mais essa lógica. Eu penso muito, por exemplo, em alguns filmes que se passam somente em uma locação. Festim Diabólico, de Alfred Hitchcock, fala sobre um par de jovens escondendo um cadáver dos demais convidados de uma festa. 12 Homens e uma Sentença nos mostra somente um grupo de jurados debatendo um veredito. O Culpado, de Antoine Fuqua, se passa inteiramente numa sala de atendimento de chamadas de emergência, enquanto um homem tenta ajudar a resolver um crime por telefone. Mas, veja bem, não é só pelo fato deles se passarem em uma locação que esses filmes me passam a ideia de serem minimalistas. Porque o minimalismo se expande para outros campos dessas obras. Por exemplo, em Festim Diabólico, o minimalismo também está na direção de atores. Como esse é um filme sobre um segredo que os protagonistas estão guardando dos demais, os gestos também precisam ser contidos, a movimentação dos personagens precisa ser tensa. Não tem espaço para gestos exagerados, só tem espaço para os menores movimentos que sejam absolutamente necessários para criar o suspense. E a lógica minimalista também se aplica à forma como o Festim Diabólico é filmado e editado. Porque a ideia do Hitchcock era simular um filme inteiro de plano-sequência e ele alcança esse efeito escondendo os poucos cortes da edição. E por poucos, eu quero dizer poucos mesmo. São somente 10 cortes no filme inteiro. É uma economia de montagem que reduz o nosso olhar ao mais simples testemunho do aqui e do agora. Who are you calling? Only the garage. Já em 12 Homens e uma Sentença, o minimalismo está presente também na forma como o drama é construído. A gente não sabe os nomes dos personagens, por exemplo, a gente sabe só os números deles. A gente também não sabe quase nada sobre as vidas pessoais dessas pessoas. A gente só sabe aquilo que é relevante para o caso contado aqui. E a gente nunca sai para ver o mundo fora dessa sala.
E assim, com um punhado de atores e de objetos de cena, o diretor Sidney Lumet faz a gente se focar em como as emoções desses caras moldam o debate que vai definir o veredito deles. Tudo aqui é ditado pelo imediatismo da situação, então não sobra foco para mais nada além do que está nessa sala. Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake. Mas talvez um dos exemplos mais extremos de filme minimalista que se passa em somente um lugar é Shirin, do iraniano Abbas Kiarostami. O estilo do Kiarostami geralmente é tido como um dos melhores exemplos de minimalismo do cinema mundial, mas em Shirin ele eleva isso a outro patamar. Aqui o diretor filma close-ups de diferentes atrizes enquanto elas assistem a um filme. E em nenhum momento vemos as imagens projetadas, a gente só vê os rostos dessas mulheres durante 1h30. É difícil pensar em algo mais minimalista do que isso. Mas não se engane, muitos filmes conseguem ser minimalistas sem necessariamente se passarem em somente uma locação. Um ótimo exemplo é Encurralado, de Steven Spielberg. O longa se passa em uma diversidade de lugares porque ele é um filme de estrada. Mais especificamente, vemos como um homem viajando de carro começa, de repente, a ser perseguido por um caminhoneiro. E essa perseguição é o foco completo do Spielberg. Tudo é reduzido à tensão de saber como o protagonista vai lidar com cada episódio da caçada. E essa lógica se aplica também ao vilão da história. Afinal, a gente não vê quem é esse caminhoneiro. Assim, parece mais que o protagonista está sendo perseguido não por uma pessoa, mas sim por um gigante monstro mecânico. E é por isso que em Encurralado temos só o mais básico: um predador, uma presa e a estrada. E se a gente for pro drama, a gente encontra diferentes exemplos notáveis de minimalismo que não ficam confinados em somente um lugar. A Paixão de Joana d'Arc, por exemplo. Aqui o que mais faz o filme ser minimalista é a forma como o diretor Carl Theodor Dreyer faz as suas composições dos quadros. A maior parte dos planos são close-ups dos atores, eliminando os demais elementos visuais para que a gente se foque totalmente nas emoções de desespero e de escárnio. Já no filme francês Um Homem que Dorme, de Bernard Quezane e Georges Perec, a gente acompanha um homem enquanto ele fica em casa ou enquanto ele perambula pela cidade. E por mais que a gente tenha uma variedade de lugares, nada parece excessivo. A gente nem mesmo ouve o homem falar. Ao invés disso, a gente tem uma narradora para falar com a gente e pronto. Tudo mais além disso é considerado desnecessário para contar essa história. Tu ne dis jamais s'il vous plaît, bonjour, merci, au revoir. E não tem como falar de minimalismo no cinema sem citar um dos maiores cineastas de todos os tempos, o japonês Yasujiro Ozu. O Ozu tinha um estilo muito particular e minimalismo é um conceito que se aplica perfeitamente a esse estilo. O enfoque em um punhado de personagens, as histórias sobre os conflitos mais íntimos possíveis dentro de uma família, a movimentação mínima dos atores, os enquadramentos estáticos, porém elegantes. O Ozu é um exemplo perfeito de como é possível criar um filme extremamente poderoso usando uma encenação com diversas limitações impostas. Beleza, já vimos diversos exemplos de filmes que podem ser classificados como minimalistas. Mas para que entender o minimalismo no cinema? Do que adianta identificar essa estética? Eu concordo mais uma vez com o que é dito no vídeo do Film Thought. Não é tanto uma questão de usar o minimalismo como se fosse um gênero cinematográfico. Mais do que juntar filmes diferentes dentro de uma categoria, eu acho mais valioso enxergar o minimalismo como uma abordagem estilística, como uma ferramenta que nos ajuda a apreciar melhor a essência desses filmes. Vamos supor que você viu uma obra e identificou ela como minimalista, porque a postura do filme é de usar somente o mínimo necessário. É um filme que se limita só aos seus elementos mais essenciais. Se você teve essa percepção, você tem um ponto de partida valiosíssimo para direcionar o seu olhar crítico. Porque aí você pode se perguntar, beleza, o que esse filme considera ser o seu mínimo essencial? É a locação limitada? É o número de personagens? É a construção do drama? São os planos? E se essas são as escolhas que o filme fez, o que elas revelam sobre a postura da obra? E aí você pode descobrir uma infinidade de intenções para aquele minimalismo.
seja para amplificar a sensação de sufocamento e para aumentar a tensão, seja para nos fazer empatizar ao máximo com as emoções de uma personagem por meio de um close-up constante, seja para mostrar como algo momentâneo pode acabar definindo o restante da vida de outra pessoa, ou para evidenciar como os mais simples gestos e as lacunas deixadas pelo silêncio podem ter um enorme impacto nas nossas relações cotidianas com quem amamos. Significa então que identificar o minimalismo de um filme pode ser uma das melhores chaves para nos ajudar a destravar os segredos mais profundos de uma obra cinematográfica. Minimalismo pode não ser uma palavra que a gente associa imediatamente aos filmes, mas quando a gente começa a apreciar como esse ideal pode ser aplicado ao cinema, ele com certeza nos ensina muito. Não só sobre o espírito de cada obra e sobre o estilo de cineastas específicos, mas também sobre como vários filmes não precisam de muito para contarem histórias poderosas e inesquecíveis. O que comprova como, muitas vezes, a limitação na criação artística pode permitir que algo muito especial ganhe vida em frente aos nossos olhos. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês podem se tornando apoiadores da nossa campanha no Apoia-se. Até porque eu produzo conteúdos que são exclusivos para essa galera que ajuda a financiar o nosso trabalho todos os meses. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Você confere todos os detalhes da nossa campanha clicando no link que está aqui embaixo na descrição. E se vocês quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem escutar o meu podcast, o Cena Aberta, que sai 2 vezes por semana, e vocês também podem me seguir nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.